Corredor Interoceânico Mexicano cria caminho entre Atlântico e Pacífico, desafia o Canal do Panamá no Istmo de Tehuantepec e impulsiona o nearshoring regional. México move bilhões de toneladas de terra, corta caminho entre Atlântico e Pacífico em 20 horas, desafia o Canal do Panamá e aposta em trilhos, portos turbinados e natureza viva para mudar o comércio mundial e indústrias em nearshoring e testar limites entre desenvolvimento, comunidades locais e natureza sensível ao longo do Istmo de Tehuantepec, sob escrutínio ambiental e geopolítico global. Em 2023, enquanto o Lago Gatún forçava o Canal do Panamá a reduzir o número de travessias diárias e formar filas de mais de 200 navios, o México acelerava um plano antigo para criar um novo caminho entre Atlântico e Pacífico, sem eclusas, sem dependência de reservatórios de água doce e com apoio direto das grandes potências interessadas em rotas mais rápidas e previsíveis. A partir de 2020, com o avanço do nearshoring, o país viu o investimento estrangeiro direto crescer mais de 40% entre 2020 e 2024, e só em 2023, mais de 400 empresas dos Estados Unidos e da Europa anunciaram que deixariam a China para se instalar em território mexicano, reforçando a aposta de que um corredor ferroviário interoceânico poderia redesenhar o tabuleiro logístico das Américas. Crise no Canal do Panamá abre disputa por um novo caminho entre Atlântico e Pacífico. Por mais de um século, desde 1914, o Canal do Panamá concentrou quase 6% do comércio mundial, algo próximo de 270 bilhões de dólares em mercadorias por ano, em uma faixa de água com pouco mais de 100 metros de largura e cerca de 14 mil navios cruzando o istmo anualmente. Quando o Lago Gatún atingiu o nível mais baixo dos últimos 60 anos, a lógica desse sistema ficou exposta. A seca associada ao El Niño obrigou o canal a reduzir o número de travessias de 36 para apenas 20 por dia, forçando o porta-contêineres a navegar com metade da carga para evitar encalhes. Em 2023, mais de 200 navios ficaram parados em engarrafamentos aquáticos, enquanto companhias calculavam o custo de desviar rotas para contornar a América do Sul, adicionando cerca de 13 mil quilômetros e semanas de viagem a cada travessia. Nesse vácuo, a ideia mexicana de um eixo terrestre competitivo ganhou tração política e econômica. Como o corredor interoceânico mexicano encurta o caminho entre Atlântico e Pacífico. O chamado Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec foi desenhado para funcionar como um canal de ferro, nas palavras do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, substituindo as eclusas por trilhos e portos modernizados. A meta é coordenar contêineres que representam cerca de 5% do comércio global, algo equivalente a 200 milhões de toneladas de carga por ano, com a promessa de reduzir a travessia a aproximadamente 20 horas. Em vez de um navio gastar dias esperando vaga no Panamá, a carga desembarca em um porto mexicano do Pacífico, percorre o istmo por trem e embarca novamente no Atlântico, ou no sentido inverso. Cada trem carrega mais de 120 contêineres, o equivalente a um navio de porte médio, cruzando selvas e planícies a cerca de 70 km por hora. Quando toda a ferrovia estiver em operação plena, o tempo de transporte interno entre os dois oceanos deverá cair mais de 80% em relação ao modelo original e às esperas em filas marítimas. Portos de Salina Cruz e Coatzacoalcos redesenham a ligação oceano-ferrovia. Para viabilizar o novo caminho entre Atlântico e Pacífico, o México começou pelo mar.
No Pacífico, o porto de Salina Cruz, antigo terminal de petróleo com profundidade entre 10 e 14 metros, passou por dragagem massiva que retirou dezenas de milhões de metros cúbicos de sedimento, aprofundando o canal para cerca de 23 a 24 metros, nível comparável aos maiores terminais de contêineres do mundo. Além disso, foi construído um quebra-mar de aproximadamente 6 quilômetros, mais largo e mais alto, projetado para suportar ventos de categoria de furacão e ondas de até 10 metros em uma baía conhecida por tempestades severas. Centenas de sensores monitoram vento, corrente e ondulação em tempo real, enquanto mais de 2.000 estacas de concreto reforçado reforçam piers preparados para receber guindastes automatizados e navios pós-Panamax com até 24.000 TEUs. Do lado atlântico, Coatzacoalcos enfrentava assoreamento intenso, piers deteriorados e restrição de calado. A dragagem elevou a profundidade do canal de acesso para cerca de 12 metros, permitindo entrada regular de navios médios e grandes sem depender de maré. Um muro de proteção de aproximadamente 700 metros reduz o impacto das ondas e a ferrovia passa a chegar diretamente ao caixe, transferindo carga do trem para o navio, sem necessidade de caminhões intermediários. O tempo de liberação de mercadorias, que levava dias, caiu para algo em torno de 2 a 3 horas, segundo o projeto apresentado. Ferrovia renovada, nearshoring e polos industriais no Istmo de Tehuantepec. No interior do Istmo, quase toda a malha ferroviária histórica teve de ser refeita. Cerca de 90% dos trilhos foram substituídos, com dormentes de concreto armado, nova camada de brita de basalto e viadutos em áreas alagadas ou de solo instável. Em trechos críticos, engenheiros elevaram o leito da via com estacas metálicas e aterros controlados, para garantir a estabilidade de trens de carga pesados. Ao lado da ferrovia, o governo estruturou 10 polos de desenvolvimento para o bem-estar, parques industriais com vocações específicas em petroquímica, eletrônicos, logística, agricultura de alta tecnologia e energia limpa. O Estado oferece eletricidade, água, fibra ótica e infraestrutura digital, enquanto empresas recebem pacotes de incentivos com isenções ou reduções profundas de impostos por 10 a 15 anos. As estimativas oficiais falam em mais de 250 mil empregos diretos e mais de 500.000 considerando a cadeia produtiva, concentrados em regiões onde cerca de metade da população hoje vive abaixo da linha de pobreza. Essa combinação de ferrovia renovada, polos industriais e portos reconfigurados tenta transformar o corredor em peça central do nearshoring. Indústrias que migram da Ásia ganham acesso a um caminho entre Atlântico e Pacífico mais curto e menos vulnerável à falta de água, ao mesmo tempo em que se posicionam a poucas horas de caminhão da fronteira com os Estados Unidos, principal mercado de destino dessa produção. Linha K, novo eixo do corredor interoceânico mexicano. Por trás do discurso sobre um novo caminho entre Atlântico e Pacífico, os números mostram que o corredor interoceânico mexicano ainda está em plena obra. A linha K do trem interoceânico, eixo que prolonga o corredor em direção ao sul, tem hoje 87,7% de avanço físico e previsão oficial de conclusão em junho de 2026, segundo a Secretaria da Marinha. A linha K é dividida em 3 trechos principais no Istmo de Tehuantepec. O trecho entre Cidade Ixtepec e Tonala está praticamente pronto, com cerca de 99,4% concluído e em testes de carga desde agosto, ajustando trilhos e estrutura para suportar composições pesadas.
O trecho Tonala-Huistla avança em torno de 79,3% e deve ser finalizado em julho do ano que vem, enquanto o segmento Huistla-Cidade Hidalgo e a linha KA até Porto Chiapas passam de 84% de execução, com entrega prevista para fevereiro. No total, serão reabilitados 447 quilômetros de trilhos, com 14 estações, 439 pontes, 14 desvios, 626 obras de drenagem e 3 pátios de transferência redistribuindo carga entre ferrovia e rodovias. A presidente Cláudia Sheinbaum anunciou a inauguração do primeiro trecho da linha K em novembro e revelou que já há negociações com o governo da Guatemala para prolongar a malha até o país vizinho. A ideia é transformar o corredor interoceânico mexicano em espinha dorsal de uma rota regional, conectando o caminho entre Atlântico e Pacífico às cadeias produtivas da América Central e ampliando o alcance do nearshoring além da fronteira mexicana. Trem suburbano, viadutos gigantes e impacto nas cidades do Istmo do Tehuantepec. Enquanto os trens de carga ainda aguardam a conclusão integral da linha K, o governo prepara o lançamento de um serviço suburbano de baixo custo, batizado de El Tehuanito. A previsão é que o trem comece a operar em dezembro deste ano, com 2 rotas de tarifa reduzida voltadas a moradores de baixa renda do Istmo de Tehuantepec. Uma linha ligará Urizaba a Ixtepec e a outra União Hidalgo a Salina Cruz, cobrindo cerca de 189 quilômetros em dias úteis e usando estações que já estão acima de 80% de conclusão. Na engenharia pesada, o destaque é o viaduto de Huistlan, com cerca de 4 km e 300 metros de extensão e execução próxima a 99%, estrutura que sozinha gerou cerca de 1.500 empregos diretos. Ao redor, parques lineares em cidades como Arriaga e o próprio Huistlan passam de metade das obras concluídas, sinalizando que o corredor interoceânico mexicano não se limita ao eixo de carga, mas redesenha a urbanização local, com áreas de lazer, ciclovias e novos acessos conectados à ferrovia. Orçamento bilionário e prioridade política para o corredor interoceânico mexicano. O orçamento federal mexicano para 2026 reserva cerca de 105 bilhões de pesos para novos trens e 25 bilhões de pesos especificamente para o Istmo de Tehuantepec, consolidando o corredor interoceânico mexicano como projeto prioritário do governo. Na prática, isso significa mais recursos para comprar material rodante, concluir a linha K, reforçar o caminho entre Atlântico e Pacífico e equipar os polos industriais que ancoram a estratégia de nearshoring. Além da carga de longo curso, linhas já reabilitadas, como as linhas Z e FA, oferecem hoje serviços mistos de passageiros e carga. Desde o fim de 2023 e meados de 2024, elas transportaram mais de 130 mil passageiros e quase 900 mil toneladas de diversos produtos, um ensaio do potencial de integração entre transporte regional e o novo corredor terrestre, que disputa espaço logístico com o Canal do Panamá. Portos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas e Puerto Chiapas na rota interoceânica. Do lado atlântico, Coatzacoalcos avança na consolidação como porta de entrada do caminho entre Atlântico e Pacífico. O terminal multiuso do porto está perto de ser concluído, com obras acima de 97%, enquanto o prédio da Unidade de Proteção Marítima e Portuária deve ficar pronto em meados de 2026. A ideia é integrar controle de segurança, fiscalização e logística em um único complexo, reduzindo o tempo de permanência dos navios no cais. No Pacífico, Salina Cruz praticamente encerrou a etapa de dragagem de aprofundamento do canal, com mais de 87% dos trabalhos concluídos e entrega prevista para este mês, consolidando o porto como ponto-chave do corredor interoceânico mexicano. Em Dos Bocas, o cais do terminal de granéis minerais já foi entregue,
Mas os quebra-mares leste e oeste, projetados para proteger a baía contra ondas e tempestades, só devem ficar prontos em 2029. Em Puerto Chiapas, a infraestrutura portuária também se aproxima da reta final, com quase toda a unidade de proteção marítima, edifícios administrativos e pátios ferroviários concluídos, preparando o extremo sul para receber parte dos fluxos associados à linha K. Núcleos de desenvolvimento, moradia e disputa por terras no traçado. Ao longo do caminho entre Atlântico e Pacífico, o governo mexicano estruturou 14 núcleos de desenvolvimento para o bem-estar, zonas industriais conhecidas como PODEBIS, beneficiadas por incentivos fiscais federais e estaduais. 9 já foram concedidos à iniciativa privada, 3 estão em licitação internacional e 2 aguardam declaração formal. A promessa é que esses núcleos recebam fábricas, centros logísticos e serviços associados ao nearshoring, irradiando empregos e renda em municípios historicamente negligenciados. No campo social, os dados oficiais registram a entrega de mais de 4.000 moradias e quase 5.000 subsídios para melhorias habitacionais em comunidades do Istmo de Tehuantepec, desde 2023, além do financiamento e execução de cerca de 150 projetos comunitários. O discurso oficial insiste que o corredor interoceânico mexicano deve ser vetor de desenvolvimento social e econômico, tanto quanto de competitividade logística, e não apenas uma via rápida para contêineres. Em paralelo, a expansão da via de acesso Roberto Ayala, Dos Bocas, que atravessa os municípios de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcala e Paraíso, em Tabasco, exige a aquisição de 1.766 propriedades até 2027. O trecho está pouco acima de 40% de execução e escancara o outro lado desse novo caminho entre Atlântico e Pacífico, onde negociações fundiárias, deslocamento de famílias e disputas locais por indenização se tornam tão sensíveis quanto qualquer obra de ponte, túnel ou pátio ferroviário. Natureza pressionada, lições do Canal da Nicarágua e da Rota do Ártico. O avanço do projeto interoceânico não vem sem custos ambientais. A experiência recente do complexo de refino de Dos Bocas na Baía de Paraíso ilustra a tensão. Para erguer tanques e dutos, extensas áreas de manguezais foram removidas, enfraquecendo a proteção natural da costa e abrindo espaço para a erosão acelerada, ao mesmo tempo em que enchentes ligadas ao rio Grijalva passaram a atingir a região com maior intensidade. Relatórios ambientais, citados por organizações locais, falam em milhares de indivíduos de uma centena de espécies afetadas, incluindo dezenas de espécies ameaçadas. No próprio istmo, parques eólicos erguidos em zonas de vento extremo se multiplicam como florestas de aço. Embora gerem energia renovável, as pás de dezenas de metros girando a alta velocidade transformaram parte do céu em barreira letal para aves de rapina e morcegos migratórios, com registros de carcaças ao redor dos aerogeradores e alertas sobre alterações em rotas migratórias. O desafio declarado pelos responsáveis pelo corredor é aplicar soluções baseadas na natureza e programas de recuperação de ecossistemas capazes de compensar os impactos sobre fauna e vegetação. Fora do México, o histórico de megaprojetos concorrentes ao Panamá deixa lições adicionais. Em 2013, a Nicarágua lançou um canal de 276 quilômetros financiado por um grupo chinês, com custo estimado em 50 bilhões de dólares, e promessa de superar o canal panamenho. Mas o traçado atravessaria o Lago Nicarágua, principal fonte de água potável do país, e afetaria dezenas de comunidades indígenas. A combinação de protestos e colapso financeiro do investidor fez a iniciativa naufragar poucos anos depois, deixando no terreno apenas marcos enferrujados e canteiros abandonados. No extremo norte, o derretimento acelerado do Ártico abre a possibilidade da passagem noroeste ligar o Atlântico e Pacífico sem taxas, sem eclusas e sem filas, encurtando rotas entre Europa e Ásia em mais de 7.000 quilômetros.
Algumas projeções otimistas apontam para um primeiro verão sem gelo completo por volta de 2035, que criaria um terceiro competidor para o comércio interoceânico em cima de uma crise climática ainda mais grave. Nesse tabuleiro, o corredor terrestre mexicano tenta se afirmar como alternativa estável em um mundo de rotas cada vez mais vulneráveis ao clima. Diante de um México que investe pesado para criar um novo caminho entre Atlântico e Pacífico, desafiando o Canal do Panamá e equilibrando empregos, indústria e pressão ambiental no istmo de Tehuantepec, você acha que esse corredor ferroviário interoceânico realmente tem força para mudar o mapa do comércio mundial ou tende a virar apenas mais um megaprojeto abaixo das expectativas? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.